Em uma partida insana de futebol sub-16 entre os estudantes do ensino médio do Japão e um outro time que parece muito ser a Alemanha, eles já estavam no meio de uma prorrogação. O Japão recebeu uma falta bem perto da área e um dos jogadores, que se chama Aoyama, era o camisa 10 do time, o famoso principal, e de fato ele marca um golaço de falta, deixando a torcida toda louca da vida, e seus companheiros de equipe também correm para comemorar junto com ele. Mas ele evita cada um dos jogadores que estava pulando nele, porque além de ser extremamente talentoso, ele também é muito viciado em limpeza. Ele sempre quer o ambiente o mais limpo possível. Quando o Aoyama não tá jogando futebol, ele é um estudante normal no Japão. Só que, por mais que ele faz parte dos times ali como o da escola, ele continua sendo germofóbico. Tudo que tem ali na escola que dá pra ser limpo, ele vai limpar com certeza absoluta. O Aoyama era muito popular na escola, considerando o seu status na equipe principal que ele jogava. Ele não era um jogador normal como os outros. Ele não ia direto treinar com seus companheiros. Ele começava seu ritual lavando sua mão por 20 minutos, e só depois disso ele começava a participar ali com seus companheiros. Enquanto todos na equipe eram muito tranquilos, tem um cara ali na equipe dele que se chama Kaoru Aizen. Ele não era muito legal e receptivo com o Aoyama. O cara acreditava que ter um jogador que gastava 20 minutos antes do jogo para lavar as mãos era muito estranho, e ele tem certeza que ele não ajudaria muito. A treinadora, que se chama Miwa, era muito confiante nas habilidades do Aoyama, e o Kaoru pensa que o time estava em desvantagem com isso. Enquanto eles estavam correndo, o Aoyama não fica disputando nada com ele. Por mais que ele quisesse ficar disputando tudo que eles fossem fazer, o Aoyama ficava de boa. Depois do treino, o Kaoru volta para a sala do clube e encontra uma garota tentando invadir o lugar. Mas ela foge dali e o Kaoru foi dar uma olhada e viu que o Aoyama estava lá dentro. Ele ficou depois do treino para limpar todas as bolas que eles estavam jogando, para que no outro dia elas estivessem todas limpas, para que ele não precisasse se preocupar com a falta de higiene dela. O Kaoru acha aquilo muito estranho, porque de fato isso não é muito normal de se ver por aí. No outro dia, os alunos do Oshigami chegaram para jogar um amistoso contra os alunos da escola Fujimi. O capitão do time deles, que se chama Tekashi, é um jogador de futebol extremamente apaixonado, e além disso, ele também é um fã muito estranho do Aoyama. Ele já tentou diversas vezes fazer o Aoyama se matricular na escola dele, mas o Aoyama sempre rejeita a oferta porque acha que tem algo especial na escola que ele estava agora. O Tekashi tenta flexionar o seu abdômen ali por algum motivo, talvez para atrair o Aoyama, mas o Aoyama não liga nem um pouco para isso. Ele só curtia a limpeza e nada mais. O Tekashi já foi rejeitado várias vezes e decidiu provar ao Aoyama que eles eram melhores, derrotando o time dele. A partida começou e de fato estava indo muito bem. Logo no começo, a escola Fujimi já estava perdendo de 1-0. O Tekashi que fez o gol e ele fica flexionando seu abdômen pro Aoyama, mas no momento que ele pega a bola, tudo ali muda em questão de segundos. Ele conseguiu marcar 2 gols em poucos minutos, sem ser alcançado por ninguém. Na moral, quem é Ronaldo e Messi perto disso? Só o nosso menino negro para o Aoyama. No primeiro tempo, a escola Fujimi estava ganhando de 2-1. Dessa maneira, no segundo tempo, a escola Ushigami mudou as táticas. Só o Aoyama era um bom jogador daquele time. Então, o que eles precisavam fazer era anular ele por completo. O plano deles, de fato, funcionou. O Tekashi marcou um gol. Mesmo com metade dos jogadores focando no Aoyama, o Kaoru não conseguia marcar. Ele tinha o gol aberto para ele, mas isola a bola. Para piorar ainda mais a situação, começou a chover e o chão fica todo cheio de lama. O Aoyama não suportava isso porque era muito nojento e cheio de germes. O Tekashi com seus jogadores estavam na vantagem aqui, e agora o jogo já estava 3-2 para os caras. O Kaoru foi dar uma olhada se o Aoyama estava bem, mas ele só não queria se sujar mesmo. Nos últimos 5 minutos de jogo, os caras ainda não conseguiram fazer nada para revidar a situação. Então, sem tempo, o Aoyama decidiu não se importar com a sujeira e parte para cima da bola e consequentemente consegue marcar um gol. O que mais ele odiava do que germes era perder. Então o jogo terminou de 4-3 para a escola Fujimi. Todos começaram a comemorar, mas o Aoyama se recusa mesmo assim a comemorar, se abraçando com seus amigos. Agora, nós vemos aquela garota que estava tentando entrar no vestiário de futebol. O nome dela é Noko Goto. Ela era uma amiga de infância do Aoyama que não tinha muita confiança. Ela fica se comparando com o Aoyama e pensa em como ela não era ninguém, e ele era um ícone da escola. Então, não tinha como ele se lembrar dela. Mas, ela não consegue se esquecer do dia que eles se encontraram. E como a sua vida mudou depois disso. Como sempre, depois que os meninos saíram do vestiário, o Aoyama começou a limpar tudo para ficar perfeito pro outro dia. Porém, dessa vez, a Noko estava espiando ele fazendo tudo isso.
Quando os meninos voltaram pro treino, não só estava tudo limpo ali, como as suas roupas também estavam lavadas e dobradas. O Ayoma diz que ele não fez isso porque ele não tocaria nas roupas das outras pessoas, mas os meninos decidiram ignorar isso. Só que aconteceu 7 vezes durante a semana, e como não tinha mais ninguém tão obcecado por limpeza como o Ayoma, todos acham que era ele que estava fazendo isso, por mais que ele diga que não foi ele. Então os caras falaram que deveria ser uma fada que estava fazendo isso. Era a Moko que estava arrumando as roupas deles para que o Ayoma pudesse se concentrar apenas no jogo. Então, quando ela for pega pelos jogadores, ela fica morrendo de vergonha e ela acha que eles vão brigar com ela. Mas eles ficam felizes e agradecem a ela por isso, pedindo que ela ajude a equipe ainda mais. A Moko viu que o Ayoma não se esqueceu dela também e fica extremamente feliz e determinada em ajudar eles com o que pudesse. Teve um dia que o Ayoma não estava por perto, e um dos seus companheiros de equipe, que se chama Jin Tsukamoto, que era um nerd da classe, foi até o vestiário e ficou cheirando a toalha do Ayoma. O cheiro era bom demais e ele nem consegue explicar isso. Então depois disso, ele tweetou sobre o que ele fez e, bom, isso se espalhou pela escola, virou notícia. Todo mundo fica bravo porque todos queriam fazer isso. Então na próxima partida do time, tinham vários alunos de toda a escola ali. Mesmo com um pedaço de pau, a Moko não conseguiu impedir os alunos de irem pra cima dele para tentar pegar a sua toalha. O Ayoma fica desviando de todos, e o Karou fica frustrado e repreende todos ali, para eles saírem do campo agora, para que eles pudessem finalmente jogar. A sua família era muito rica, e por conta disso, os outros alunos não queriam mexer com ele. A família dele é muito influente. Mais tarde naquela noite, o Karou estava sozinho no vestiário, e se perguntando o que tinha de tão especial na toalha do Ayoma. Nessa hora, um vento forte sopra a toalha e quase cai no chão, mas o Karou salva ela de cair e, curioso, ele dá uma fungada na toalha. Ela era muito cheirosa e lembra o Karou sobre um comercial de perfume da sua infância. Isso dá muita nostalgia. Só que de repente o Ayoma entra para limpar a sala e percebe o que estava acontecendo. Isso é muito estranho. Ele ignora a coisa toda enquanto o Karou tenta explicar o que aconteceu, mas ele simplesmente diz pro Karou para queimar a toalha depois. Agora nós vamos pro próximo jogo, e esse de fato era muito importante. Eles iriam jogar contra a escola Takahida. Esse é o primeiro jogo da La Liga em que eles estavam participando. Eles não poderiam perder de jeito nenhum, mas infelizmente a outra escola também queria muito ganhar, e nem todo mundo gostava de jogar de acordo com as regras. Percebendo que o principal jogador dos oponentes é um germofóbico, eles decidiram bolar um plano. Então no dia da partida, o Ayoma estava como de costume limpando tudo rigorosamente. Tudo mesmo. Uma garota pediu ajuda dele para limpar umas coisas ali. Ele decidiu ajudar, mas a garota é namorada do capitão do time adversário. Ela o trancou no vestiário todo sujo. Lá do lado de fora, o jogo começou, e a escola Fujimi é forçada a começar sem o Ayoma. Sem ele, o time deles é patético, já estava perdendo de 2-0 no primeiro tempo. No vestiário, o Ayoma tenta sair dali sem tocar na cana, mas ela fica na frente da saída. Além disso, ela começou a tirar toda a roupa para tentar fazer uma situação ali diferenciada caso alguém apareça, porque assim iria aparecer um ataque. Ela até toca no ombro do Ayoma, mas ele tem uma reação insana, porque ele cai duro no chão e não consegue nem se mover. Não foi o que ela imaginou que ia acontecer. Então quando restava meia hora de jogo, a Moko apareceu ali na sala com o seu bastão de beisebol e coloca no ombro da garota. Ela checou todos os cômodos do prédio para encontrar ele. Então depois de ser resgatado, o Ayoma vai pro campo com 15 minutos para acabar. Mas isso foi o necessário para ele marcar 4 gols e ainda dar uma assistência pro Kaoru, terminando 5-2. E a escola Fujimi vence com muita tranquilidade. O cara é insano, bom demais. Na escola, enquanto o Ayoma era louco por limpeza, todo mundo sabia disso. Mas tinha um outro aluno que era parecido com ele, só que ele não era muito famoso como Ayoma. O nome dele é Narita, e ser germofóbico traz muitas restrições para a vida dos dois. Eles lidam com isso de uma forma diferente. Enquanto Narita gosta de evitar confrontos e não deixa ninguém saber da sua condição, o Ayoma era muito aberto sobre isso e não ligava muito. Mas isso não é muita escolha dele, já que praticamente todo mundo segue ele. O Narita começa a perceber que o Ayoma não era tão diferente dele. Ambos são germofóbicos e os dois eram nerds. Os dois jogam no RPG com uma aparência bem estranha. E ali eles poderiam fazer tudo o que eles não faziam na vida real, como por exemplo, sair tocando em coisas aleatórias e serem totalmente sociáveis e amigáveis com todo mundo.